pelo nome da sua mãe? Pode. As meninas falaram um negócio. Eu falo agora o que está acontecendo. Da Glória de Abreu. Será que seria legal no final a gente falar sobre o doutor? Olá. Deu certo o vídeo ontem, então? Deu certo, eu abri. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Abri aqui. Ó, você tá vendo? Não tinha nenhuma mensagem. Aí fechei, eu abri. Tá melhorando. Eu tirei Facebook, só deixei o Facebook. Mas tirei. Não chama aquele outro? Nessa Que eu não uso. Não, Só pagar o que tem. É outro Instagram que eu não uso. Ah, eu também tirei Instagram. Tá? Então, eu compro um monte e acaba não usando, né? É. Tirei daqui também, eu não uso. É. Eu usava assim, de vez em quando. Né? Aí eu mudei para esse telefone, pouca memória, né? Não aguenta. De vez em quando, inclusive, o Facebook eu tiro para poder recuperar um pouquinho. Não, é só, então, eu deixei focar por causa do trabalho de anotar. Porque aí eu tenho tempo no trabalho de ir abrindo pelo meu celular e ir anotando. Enquanto eu fazendo uma coisa ou outra, a gente vai fazendo. De manhã eu consigo, fecho a porta, fico uma hora em oração ali anotando, então... Você está puxando, eu tomei um susto agora, você está puxando a toalha, aquilo ali estava mexendo sozinho. Falei, ué? O espírito se manifestando. Inclusive com estudo também, porque você vai se espiritualizando mais, então você consegue a emancipação da alma mais fácil, a concentração e a ligação com os espíritos. Isso não é um dom que nasce, ou talvez você venha como até um resgate, né? Porque na verdade alguns nascem com um dom, né? Que pode ser o resgate ou pode ser a missão, e outros desenvolvem. De forma que os espíritos dizem que ao longo do tempo todos nós vamos ter essa facilidade de comunicação com os espíritos. Sim, eu achei interessante que uma vez eu li a história do Chico, que quando ele mesmo contando, né? Que quando ele viu um dos livros da Ivone Pereira, ele manifestou assim, eu gostaria, né, de também. Aí que Emmanuel passou a tarefa para ele, todo dia sentar por uma hora, fazer a leitura do Livro dos Espíritos e escrever, para facilitar o desenvolvimento. Então ele desenvolveu. Não, mas eu não quero não.
Às vezes a gente não tem muito querer, não, né? Não, mas com 48 anos é possível, que agora é que eu vou começar a me perturbar, assim, me perturbar com isso. Ora. Eu ando vendo muita coisa, assim, muitas pessoas. Antes eu via vultos na cabeça. Agora não, eu vejo até no filme o olhar, assim, sabe? Mas eu ouço o barulho e não sei te dizer. Aí E essa noite eu tive a nítida impressão, nítida não, a certeza, a impressão que eu trabalhei. Também trabalhei essa noite, o sonho foi muito. Eu trabalhei com pessoas conhecidas e eu me lembrava do nome das pessoas, algumas encarnadas, como atendimento, mas eu não estava sozinha. E eu me recordo que no sonho, um consciente com um inconsciente, dizendo assim, nossa, que legal, olha, que trabalho legal. E era um atendimento, tipo atendimento fraterno mesmo, um atendimento de passe. A gente fez, eu não sei se foi do passe, mas eu nunca sonhei isso. Onde a gente foi, eu não sei se você estava junto, quem estava junto. Porque a gente foi em alguns lugares e deu passe e em outras pessoas nós conversamos. E pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas, conhecidas, e no meio do sonho eu lembrava o nome de todas. Acordei, fui no banheiro, falei, nossa, fiquei feliz, que legal, né? Eu lembro o nome de todas. Acordei e não consegui o nome de ninguém. De ninguém. Absolutamente ninguém. Para sua proteção. Não, mas era uma coisa muito boa. Né? A gente lembrar do nome das pessoas. Né? Mas era um trabalho assim, que me fez bem. E eu queria acordar e talvez não deveria, né, falar. Mas só a sensação que a gente conserva conosco já é bem maravilhosa. Mas é assim mesmo, toda noite, geralmente, quando estamos dispostos ao trabalho, né, preparados com a doutrina, somos chamados a continuar o trabalho que começou na casa espírita e continua no plano espiritual. Essa sensação que eu tive depois do passe. O passe eu acho que foi muito especial para mim. Independente de quantidade de pessoas, mas foi muito especial para mim. Não sei porquê. Talvez estar mais desencarnado do que encarnado, não sei. E essa sensação do passe continuou. Entendeu? E eu adormeci com essa sensação do passe. A sensação de que aqui estava assim, muita luz e muita gente boa, assim, muito espírito de luz. Muita isso. Aline, vamos? E aí fiquei preocupada com esse negócio de ouvir. Tudo bem? Tudo bem? Bem. Olá, tudo bom? Tudo bom. De ouvir, sabe? Sim, mas não de se olhar preocupe. e não ser mesmo um relance, ser. E aí sonhar e saber lidar com isso. Saber que eu estou trabalhando, levantar, voltar a dormir e continuar trabalhando. Vamos, estamos com 5 já. Eu não sei botar comigo. Eu peguei. Você pegou? A Aline vai seguir de lá? Acho que não. Bom, vamos começar, nós estamos atrasando. Pensamos. Boa noite a todos. Vamos começar com as nossas orações, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele que nos deu a vida, que é nosso Criador, que é nosso Pai, eterno, perfeito e imutável. Agradecidos estamos, Senhor, por mais esse dia em que nos reunimos para o estudo do Livro dos Espíritos.
Agradecemos a Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão caridoso. Agradecemos a Kardec pelo seu legado, pelas lições deixadas, que alivia tantos corações, que renova tantas esperanças e que nos leva de volta ao Evangelho de Jesus, para chegarmos a Deus, nosso Pai. Pai querido, abençoe a cada um dos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Abençoe, Senhor, aqueles que não puderam estar conosco hoje. Abençoe os que estão nos ouvindo. Abençoe os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos, assim como os nossos. E assim, Pai, de corações unidos num só pensamento, te damos graças por tudo que temos recebido e pedimos a vossa permissão para iniciarmos os estudos de hoje, dando graças a ti, e que assim seja. Boa noite, gente. Vamos, de novo, né? Só alguns avisos para o pessoal da internet. As respostas a gente não consegue normalmente fazer todas durante a transmissão, mas tanto como a palestra como nos estudos, depois a gente entra e tenta responder uma a uma que tiver. Quando aparece alguma coisa, que nem ontem, né, que é alguma coisa muito pertinente, que acaba ajudando a gente, e a gente conseguindo acompanhar, a gente acaba colocando durante a palestra ou o estudo, mas normalmente a gente deixa para responder depois. É só para, bom, lá na página a gente já deixou avisado, né, tem tanto o link das perguntas e do texto, Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 4. Vamos ao comentário do estudo de ontem? Podemos. Pluralidade das existências, semelhança física e moral. É 207 a 217, né? Isso. Mas podemos falar de ontem. Achei um dos melhores estudos do Evangelho. De ontem? De ontem. Ele é bonito mesmo. Mas do Evangelho eu acho que o 6 o próximo eu acho fantástico. Com É que o dos aflitos ele pega muito assunto, né? Na verdade ele abrange muita coisa. Não, e é quase um resumão, né? Quando você lê Bem-aventurados os aflitos, não reflete sobre esse trecho, dá a impressão que Deus tem o prazer de você ser uma pessoa aflita. Simples, assim, se você pegar isso no ponto. Não foi isso que foi mostrado ontem, não é isso. Deus não se compraz com a tristeza ou a aflição de graça. Né? E vocês, no estudo ontem, deixaram muito claro o que quer dizer esse bem-aventurados os aflitos. Mas, na verdade, as bem-aventuranças, para quem lê o título, sempre leva a isso. Né? Eu lembro quando eu era criança, moleque, eu fui ler e falei, nossa, mas tudo que é ruim é legal? Né? Então é essa a impressão que dá realmente quando a gente... só para compartilhar com quem está e às vezes escutou em algum centro, em alguma casa, eu escutei quando eu entrei, pisei a primeira vez no centro espírita com 19 anos, sem base nenhuma, sobre bem-aventurados os aflitos, que quanto mais a gente sofre, mais mérito a gente tem na vida futura ou na vida espiritual. E não é isso, não é dessa maneira. Obrigado. Que aprendi que Deus não fez ninguém para ser infeliz, mas para aprender. Então, eu acho que eu quis compartilhar isso, porque foi uma visão completamente diferente do... E ontem, na verdade, é que a gente já tinha discutido no mês anterior, e eu não quis voltar, mas eu acho extremamente importante a gente repetir sempre, né? É o mesmo caso da doença, né? A gente sempre ouve isso constantemente, até no meio, né? Até para quem frequenta, tudo mais. Não, o fato simplesmente dele ter tido uma doença muito séria, isso já é a paga dele. E, na verdade, não, né? Então, na Depende, verdade, né? Não, mas o simples fato da doença, não, né? Quer dizer, se essa doença não me ensinou nada, se ela não serviu para o meu adiantamento moral, eu não tive proveito da experiência, ou da prova, ou da expiação com que eu passei, né? E isso a gente escuta com uma certa frequência, né? Não, mas o simples fato dele ter tido um câncer muito sério, ele já pagou aqui. Não, né? Se eu me revoltei, se eu não aceitei, se eu não entendi, se não me serviu para nada, simplesmente
serviu para deteriorar o meu corpo físico mais rápido, não me serviu a experiência, né? Outro ponto interessante, que eu estou falando como quem está assistindo de fora e às vezes pode acontecer, foi o que a Alice disse, que algumas coisas a gente realmente traz de vidas passadas, como algumas provas e expiações. Outra criamos aqui mesmo. Né? A maioria, né? E aí a gente acaba dando nome e sobrenome para a vida passada. Ou é obsessor, ou é o que eu fiz e aí eu tenho o véu de esquecimento, por isso eu não melhoro. E na verdade não é bem assim. Você tem que prestar atenção o dia a dia. É só para... Tem muita gente que de repente que não acompanhou ontem. Na verdade, nós estamos todos os estudos, a gente sempre remete um pouquinho da palestra, que é na terça-feira. Também está na página, né? Já está tanto na página como no YouTube. E foi o capítulo 5, a segunda parte, né? Na verdade, a segunda parte que nós fizemos do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, foi esquecimento no passado, resignação, suicídio e loucura, né? Então foram esses 3 itens que a gente... Muito bem colocado, inclusive do suicídio também, sobre o suicida que continua sendo filho de Deus da mesma maneira. Só vai colher. Então, vamos lá, tudo bem? Thaís, você não conseguiu assistir, não estava ontem, acho que você não viu, mas já estão os 2, né? Então, para quem quiser acompanhar, tá na página e tem o link também na página do YouTube da palestra de ontem. Vale a pena. Quem não assistiu, vale a pena. Já fazer propaganda, né? Semana que vem, Alice. Estou ansiosa por esta palestra. Deus, que responsabilidade. Mas um tema, então, mas para quem está assistindo também, um tema extremamente interessante e atual e de importância realmente muito grande para o momento que a gente está vivendo. Vamos vender o nosso peixe. A Alice fala muito bem, tem todo o embasamento doutrinário, então pode assistir tranquilamente. Bondade. Mas vamos falar do tema, né? Que eu acho que é fantástico, vai ser útil. Vai falar de depressão, né? Fantástico. Com toda a base da doutrina. Então, eu acho que é um tema que é extremamente útil. Quem puder divulgar, quem puder assistir. Quem está ouvindo pelo caderno de orações que pedem pelos amigos depressivos, pelos amigos angustiados, pelos familiares, convidem para assistir a palestra da semana que vem, porque ajuda muito mais, não só o caderno de oração, mas vocês também ouvirem uma palavra e se esforçar para melhorar. Talvez algumas respostas vão ser dadas na palestra da semana que vem. Gente, é o seguinte, tem um texto complementar que na verdade é um resumão, que são 10 perguntas, e acho que tem uma só com hackers, então quase são 11 questões. Eu acho que em vez da gente ir para o resumo, eu acho que valeria a pena hoje a gente ler as perguntas, porque as perguntas são extremamente profundas de novo, né? E dessa vez tem algumas respostas bem grandes, né? Que valeria a pena a gente discutir. Então acho que a gente poderia fazer as questões, se sobrar tempo a gente faz o texto complementar, se não vai estar na nossa página, aí cada um lê por conta. Pode ser? Pode. E aí porque eu acho que é grande, né? Não sei se a gente vai conseguir cobrir as 11 questões, né? Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Transmitem também semelhança moral? Então vamos lá, isso. Bom, e lembrando, né, que a gente já lembra que a semana passada a gente falou de filiação, né, de parentesco. Então, na verdade, e aí a pergunta de novo, como sempre, né, quer dizer, primeiro ele afirma, né, os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física, que aí está aí a ciência e a genética para comprovar. Eu carrego os genes, então fatalmente eu carrego algumas semelhanças físicas. E aí a pergunta dele, que é transmitem também semelhança moral? Resposta: não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças nada mais existe do que consanguinidade. O corpo, né, procede, inclusive a gente... E então, na verdade a gente já falou da semana passada, na verdade ele vem reforçando, né, como vem o assunto, ele vem tratando o mesmo assunto e reforça. Mas de novo, né, isso nas 10 questões todas vão ser
tratados muito desse, e a gente não pode perder, e a gente discutiu já semana passada. Nossa, mas moralmente então eu não carrego nada dos meus pais? E aí ele fala que não. A resposta dos espíritos é não. Por quê? Porque lembra que a gente falou semana passada, como espírito não vem de espírito, então eu não carrego nada de outro senão o meu. Certo? Estamos falando na criação. Da criação, no filho. Não, eu estou falando na criação, não no meio, porque no meio você Não, no isso meio, depois sim, nós vamos adiantar o processo. Na formação, não é nem na criação, né? Na formação. No nascimento. No nascimento. O que ele está falando é isso, ó, eu acabei de nascer, eu tenho alguns traços dos meus pais, físicos, morais, que a genética tem. E aí ele pergunta, mas imoralmente, eu trago alguma coisa do que essa genética, teoricamente, a genética dá alguma coisa moral? É essa a pergunta que ele está fazendo. A genética dá algumas semelhanças físicas, ele afirma. E a genética comprova isso, nós temos comprovado na ciência. O que ele questiona é, mas e a parte moral? Eu venho, esse espírito que vai nascer, esse ser que vai começar a nova existência, ele carrega alguma semelhança moral com o pai, ou mãe, ou avô, ou tio? E a resposta é não. E aí a resposta é simples, que é aquilo que a gente já estudou. Como eu não procedo do corpo físico, o espírito, eu não vou ter nada, eu não consigo adquirir nada. É o meu espírito. Lembra que eu tenho outras existências? O que eu estou trazendo são as minhas características. Né? A 207A é bem isso que você comentou, né? E Kardec vem reforçar a pergunta, que provavelmente ou surgiu dúvida na mente dele, ou ele quis que a coisa ficasse bem clara. Então ele pergunta, de onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre os pais e os filhos? Né? Porque às vezes a gente percebe que show um pouquinho, né? É tão ruim quanto aquele pai, né? Ou é tão bom quanto aquela mãe. Também dizer que o crossover com a mãe. Então. Mas aí o que a Alice está comentando é justamente isso. Quer dizer, ele falou lá em cima que não, mas aí de novo ele fala assim, não, mas a gente percebe em algumas crianças, ele está provavelmente se referindo, né, de que tem traços muito parecidos com o pai ou com a mãe. E desde pequena desde criança... que Noel, a criança tem, quem olha e fala assim, nossa, é o gênio do cão do pai, normalmente da mãe, né? Então, na verdade, é isso que ele está perguntando. Falou, mas então por que tem, né? A mesma afeição da criança, né? Às vezes ela é mais afeiçoada, assim, ela tem mais intimidade com o pai ou com a mãe, né? Mas tem um deles uma ligação mais... Sim. Isso. Aí é que vem a resposta, né? Que são os espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Uma pergunta minha dentro disso. Eu posso ser um ponto, não tem nada a ver com... Mas eu posso ser um ponto de elo, de ligação desses dois espíritos simpáticos, assim, eu por amor, talvez, vir para esses dois espíritos simpáticos, como mãe, por exemplo, de um e o outro ser marido, e eu não tenho nada a ver com isso. Com eles repente... dois, né? Pode. Né? Nasce, por exemplo, de uma mãe, né? 2 filhos que se dão muito bem, e um terceiro que não, né? Que são simpáticos. Pode acontecer do filho com o pai ou o filho com a mãe. Né? A gente percebe que existe, dentro de um grupo familiar... Conscientemente, eu digo assim, conscientemente, na hora, que é muito raro se fazer o programa, eu vou nascer assim com um ou com o outro, mas conscientemente eu posso fazer essa... Eu sei que eu não tenho um vínculo tão grande com esse pai nem com esse filho, eu tenho diferenças com esses dois, mas esses dois têm afinidades... Mas a diferença é vínculo. Que se você não tivesse vínculo nenhum, você não se importaria com aquilo ali, você estaria provavelmente se ligando a outro. Se você tem diferença, isso é vínculo e provavelmente é o que mais nós temos agora. Certo? Então, na verdade, o vínculo não é o vínculo só para o lado positivo. O vínculo, para quando eu tenho diferença, ele é muito mais forte na nossa existência agora. Né? Então, na verdade, assim, o que você quis dizer provavelmente é que eu não amo os dois tanto assim e vou lá para ajudar porque eu tenho uma diferença. Então, você tem vínculo. Então, provavelmente... Quer dizer, o vínculo existe, porque senão você não se colocaria à disposição, provavelmente, para ajudar essa situação. Não, porque às vezes eu vejo pessoas, e eu já aconteceu com isso, não como filho, mas como amigos, ou como, de me sentir o elo de ligação de 2 espíritos afins. E depois eu acabo saindo e eles continuam, entendeu? Chegou entendi. Até mim,
E assim, na verdade, olhando, eu falo, não era comigo, era... Sim, não, mas aí não é, não, mas nós não estamos falando, Aí o vínculo não é muito... no mesmo nós não grupo estamos falando no familiar. mesmo grupo familiar, pai e filho, o vínculo seria outro. Aí você está vindo para trabalhar e ajudar. Quer dizer, ó, eu vim, ajudei a Aline veio conviver com a gente, morou com a gente, a Aline mudou para o Canadá e continuou a vida dela completamente isolada. Nós viemos, fizemos o trabalho, ajudou, colaborou, porque é o processo natural de todos. Aliás, nós estamos para fazer com que evolua todo mundo na mesma situação. Agora, o vínculo que nós estamos tratando é vínculo pai, mãe e filho, né? Filial. E aí, mas o mais assustador, né? Porque a gente esquece, é da 207A, das semelhanças morais, é que normalmente a gente isenta, ou se isenta, ou isenta o filho, a filha, o sobrinho, da característica que ele tem em relação a isso. Nossa, mas ele não tem nada. A resposta é extremamente simples. Por que ele está próximo? Porque eu sou simpático. Porque isso me atrai. Eu estou dentro do ambiente que me é familiar. Entendeu? Então, assim, nossa, mas ele não tem nada a ver com o pai depois de uma determinada... Que ótimo! Ele aprendeu, ele entendeu, o pai ainda não, ele melhorou, ele acelerou o processo e andou. Mas a ligação são afinidades. Sim. São afins. E geralmente as pessoas também pensam que a afinidade é só uma afinidade só coisa boa para o bem, né? Mas tem a afinidade para o mal. Que é o exemplo que nós estamos usando agora, né? Que é esse exemplo que usou. E nós estamos assim, é sempre bom reforçar para quem está ouvindo, sempre. que nós estamos ao lado um dos outros, não é efeito do acaso. Todos nós temos alguma coisa a ver uns com os outros, né? Então, estamos num grupo familiar que nos foi programado porque precisávamos ir lá, tem todas as ferramentas para o meu crescimento ou para eu ajudar o crescimento do outro. Estamos rodeados de amigos, de vizinhos, de parentes, da mesma forma. O acaso não existe, né? Nos aproximamos das pessoas, fazemos o nosso, né, o que é possível dentro da nossa capacidade de fazer, e aí podemos nos afastar ou intensificar esta união, mas o elo existe, né? O vínculo. Nada é por acaso. Nada E são é por todas acaso. as pessoas, né? E é todas E, as nós, pessoas. e lá na frente Todos. nós Até vamos... aquele que senta do meu lado no ônibus, que eu vou, um coletivo, que eu estou indo para o trabalho, ele sentou do meu lado, não existe um acaso. Eu posso puxar uma conversa com ele, posso dar uma orientação para ele possa me dar uma orientação, dizer alguma coisa que me ajude, e aí cada um segue o seu caminho. Sim. Ou falar uma bobagem que atrapalha a vida dele pro resto da vida. Também. Mas aí a responsabilidade está na medida... Sim. Né, mas lá na frente nós vamos falar, e aí é extremamente importante isso, porque nós vamos falar até em termos de raças, né? Em termos de países, em termos de... Por quê? Por que eu me uno àquela realidade, né? Mas isso lá na frente nós vamos discutir. Então, vamos lá. 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o filho após o nascimento? É a dúvida de Kardec, né? Mas aí é diferente do que ele fez lá no começo. Ele perguntou quando ele chega, sem nada, e agora ele está falando. E aí, como eles responderam que não, ele não ficou contente de novo, então a pergunta de novo após o nascimento, né? Esmiuçou, né? Aí ele não ficou satisfeito. Diz, após o nascimento, né? Porque se eu não criei esse espírito, então não posso fazer nada por ele. Eu não tenho mais responsabilidade sobre isso. É como se eu quisesse me isentar mesmo dessa responsabilidade. Exatamente. Né? Porque lá em cima, como ele falou que não tem nada a ver, então ele está falando assim, né? Então quer dizer que depois que nasceu meu filho, eu também não tenho essa responsabilidade de melhorá-lo, né? Pois é. Resposta dos espíritos. Exerce e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. E aí? Todo mundo pode comentar que vale a pena. Posso dar um exemplo Eu não gosto de ter palavra culpado, mas... O Rossandro deu uma palestra. Você pode não gostar, mas Uma pequena palestra do Rossandro, ele deu sobre isso, e ele deu um exemplo de uma mãe que no final da palestra foi conversar com ele, não sei se você viu,
E ele perguntou para ela, posso usar você como exemplo nas minhas palestras? Ela disse, pode. Ela falou que ela tem um filho e ela fez de tudo para esse filho e não tinha jeito, não tinha como melhorá-lo moralmente. Não tinha, ela fez de tudo. Mas ela levava ele na evangelização, querendo ou não, ela levava. O ponto do Rossano foi esse. Por que que na escola você leva obrigado e na evangelização você não leva o seu filho obrigado? Não deveria ter escolha a evangelização, seja ela em qual religião. E aí ele passou o tempo e falou assim, então, mas eu sinto que não fiz nada por ele, porque ele foi para outro país, ele virou prostitutas, né? Ele se transformou, e que um dia ela recebeu uma ligação dele falando, e ela disse isso, que pena que eu não fiz nada para evitar que você tomasse essa vida. Ele falou, a senhora se engana, se eu não tivesse ido na evangelização, eu já tinha causado muitos homicídios. Eu sou ruim, eu não sou bom, mas assim, eu poderia ter sido muito mais ruim. É que na hora que eu vou cometer, eu lembro do que eu aprendi na evangelização e quando você me levava. Então assim, ela não conseguiu levar ele pelo caminho certo como ela gostaria, mas poderia ter sido pior. Só para... Vai ter umas... vai continuar. Que ele vai, mas o exemplo é bom mesmo. Porque né? Até porque a gente espera o resultado para agora, né? Nem sempre é. E nem sempre o nosso resultado é agora, é imediato. Mas essa mãe chegou para ele com sentimento de culpa. Assim, ó, eu recebi um espírito no meu lar e eu não consegui, eu falhei. Eu falei, não, você não falhou. Ele disse para você que podia ser pior, então você não falhou. Não, e a gente tem que... Aí nós vamos continuar, mas eu vou voltar num assunto que isso interessa para a gente e para quem está assistindo. No falhar, nós precisamos sempre tomar muito cuidado. De repente, o que nós estamos enxergando, a sociedade enxerga como falha, foi uma escolha do espírito que estava andando. Eu dei todas as condições, eu fiz o esforço máximo para que aquilo que acontecesse. Nós usamos ontem esse exemplo na palestra. Eu fiz o que era para ser feito. E aí o livre-arbítrio daquele espírito, que tem a sua escolha, decidiu por si não seguir todas as orientações que eu dei. Eu dei todas as orientações possíveis. E eu, com 18 anos de idade, eu falei, olha, tudo isso que você me falou... Mas assim ainda eu vou responder. Não, você vai responder, mas com um atenuante extremamente grande. A escolha foi minha. A decisão do tomar a rédea das minhas atitudes daí para frente, eu não posso... Hoje a Alice, não sei se a mãe é viva ou o pai, quer dizer, com determinada idade, ela chegava e falava, olha, eu vivi até hoje e eu desisti, eu vou trair meu marido. Eu dei, até os 60 anos de idade, eu tive uma conduta moral diante de tudo aquilo que me foi passado. Num determinado momento eu mudei porque eu decidi, eu não posso ser responsabilizado por uma atitude de terceiro. Eu estaria acreditando uma culpa que já não é mais minha. O que eu ia usar isso, e todas as vezes da evangelização eu falo, e aí eu sou chato mesmo, e aí vai ter um monte de gente que vai reclamar, é a história desse exemplo mesmo que eu sempre falei. Não, mas quando ele tiver a idade suficiente, aí ele escolhe qual é a religião, a conduta, ou a escolha dele. Quer dizer, pera um pouquinho. Então, vamos fazer a mesma coisa. Se nós estamos falando de moral... se nós estamos falando de moral, e eu não estou preocupado, ele vai resolver com 18 como ele vai seguir, vamos fazer a mesma coisa com a escola. Mas o Rossano fez exatamente isso, então deixe seu filho dormir o dia inteiro. Não levo para a escola. O dia que ele resolver que ele quer ir para a escola porque ele acha que está na hora de aprender, então eu levo. Quer dizer, aí fica muito simples, quer dizer, eu estou me abstendo completamente da responsabilidade de dar um caminho. Primeiro, mas isso acontece constantemente com todo mundo, ou com a boa parte, né, da maioria, por quê? Porque eu não quero mais um compromisso. Essa é a grande verdade. Eu não quero mais uma responsabilidade, porque eu vou ter que acordar no domingo às 8 horas da manhã para levar ele na evangelização. Eu vou ter que levantar no sábado à tarde, porque ele vai ter um encontro de jovens e eu vou ter que levá-lo para Bauru. Quer dizer, então, na verdade, é muito mais uma preguiça nossa, é muito mais o não querer me envolver, criar mais um compromisso para mim, porque acaba sendo um compromisso para os pais, do que o filho. Quer dizer, mas você não acredita nisso? A minha discussão sempre foi essa. Mas isso não te faz bem? Não é o que você crê que possa fazer melhor, inclusive
de uma forma geral a sociedade, e para o seu filho você não exige. Para o seu filho você não mostra, né? Ele diz muito assim que é tão importante apresentar Jesus para uma criança desde o começo, a presença e os ensinamentos de Jesus, que ele, uma hora ou outra ele vai lembrar. Sim. Exatamente. E se nela falhar, muita gente fica com esse sentimento de culpa, sem que realmente tenha sido culpa dela. Então é assim. É por isso que não eu dá disse que pra o eu sentimento dizer de culpa que me preocupa nesse sentido E mesmo. não dá para eu dizer que falhou porque a pessoa continua fazendo as coisas erradas, né? Que é o que ele disse que foi a escolha do Espírito. Uhum. Né? Os pais é que têm que analisar profundamente se eu Como eu negligenciei, se eu conduzi mal ou se eu fiz tudo que estava ao meu alcance para Exatamente. salvar aquele filho. Se eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para salvar meu filho, então a minha missão a minha tarefa foi concluída. Porque eu preciso que o Espírito tome a sua decisão. Eu não posso tomar a decisão por ele, não posso pegar o lugar Eu vou dele. dar a base, Né? e vou formar até onde eu Isso. consigo. A mesma gente coisa como do mãe, doente. a gente Eu posso como- tomar o remédio para você sarar da gripe? Mas a gente, como não dá. mãe, a gente acha que a gente tem total controle sobre esse espírito e por A gente acha que tem o total controle, a gente tem a prepotência de achar que nós temos o total controle. A gente acha assim que a gente se doou tanto que ele entendeu tudo. E que na verdade, quando ele cria uma certa idade depois dos 20 anos, ele tem muito mais a característica do ser dele, do espírito que Mas na ele verdade, se você deu toda a base, ele entendeu até aonde ele queria. Quer dizer, Ele não deixou de entender. mesmo ele sendo aquele espírito rebelde, não querendo aceitar, isso vai ter isso na consciência dele. Sim, uma hora. mas o que ele entendeu, ele entendeu. Ele pode não ter seguido a Vontade. sua orientação, ou o que você disse ser o melhor caminho, mas ele não deixou de entender. É isso que nós precisamos conseguir assimilar, né? Quer dizer, eu não tenho, embora eu tenha a responsabilidade, eu não tenho o poder de fazer com que ele faça o que eu disse. O meu dever aqui, o que ele está falando, que é muito claro em relação a ser culpado, é eu negligenciar. Eu não me preocupei com isso. A parte moral, eu não... bolas, deixa para lá. A minha preocupação é com a parte financeira. O que a gente ouve isso constantemente. Não. Eu já pago tudo, ainda faltava eu ter que ensinar boa educação. Se eu abandonei para isso cada um sabe perfeitamente aonde falhou e aonde acertou, aí eu negligenciei. Isso é culpa. Sim. Entendeu? Então agora não, eu dei toda a condição, inclusive a condição de que eu tenho. Nós precisamos ter essa noção também, né? O meu limite, ele tem um determinado ponto também. Eu também sou falho. Eu também estou aqui em expiação e prova. Eu também estou aprendendo. Eu também vim cumprir a minha missão de andar e melhorar. Quer dizer, então o meu limite também existe. Eu também provavelmente vou passar situações falhas que são limites do que eu tenho como aprendizado, né? 209. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, bons espíritos como filhos? Que delícia, né? Tá fácil, Renato. Mas essas 3 próximas eu acho fantásticas. Emmanuel, eu não estava para reencarnar, podia estar aqui, né? Então, ela... Sou eu, gente. É que vocês não assumiram. Vamos devagar também com esse andor de Emmanuel, que ele tem muita coisa para melhorar ainda também. Vamos. Tá se achando. Não está com essa bola toda também, né? Fala, eu tinha certeza que ele era o Emmanuel. Pois é. Resposta. Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor, e muitas vezes Deus o atende. Respondeu. Então, mas isso é importante, né? Sim, parece uma pergunta boba e não é uma coisa simples. Ele está perguntando por que pais bons, aparentemente, moralmente corretos, têm filhos perversos. A palavra não é ruinzinha, perverso. Ou seja, porque as boas qualidades dos pais não atraem. E aí o que ele está falando não é qualidade boazinha que atrai. O que ele está dizendo é o seguinte, e aí ele perguntou lá de cima, lembra sempre que ele está sempre juntando com tudo que nós já conversamos. Ele está falando do quê? Que atrai, o que ele está falando de atrai? Ele não acabou de falar lá em cima que são os simpáticos? Então se ele está falando, se ele falou lá em cima que é simpático, aqui embaixo ele está perguntando assim, então, mas se os pais são bons, ele não atrai também os bons? Foi essa a pergunta. É isso que ele quis
cutucar os espíritos. Exatamente. Né? Ele acabou de falar lá em cima que o simpático se atrai, então aqui embaixo ele falou, não, então eu tenho pai virtuoso e mãe virtuosa e eu tenho um filho perverso, mas você acabou de falar lá em cima que é o simpático que atrai, me explica isso daí. Né? É isso que ele está fazendo a pergunta. E aí o que ele fala, e aí eu acho fantástico, melhor ainda, né? O mau espírito pode pedir bom pai, para que eu tenha naquele lugar ali alguém que me chacoalhe, que me dê condição de melhorar moralmente. Mas as outras eu acho mais difícil ainda. E eu só queria abrir um parênteses sobre o mau espírito. Uhum. Porque quando o espírito se arrepende, né, ele está num processo de melhoria. E aí então ele pode pedir um bom pai. Né? Não é o mau espírito, ele é ruim, eu quero o Alexandre para seu pai. Não é assim. A ponto né? dele pedir a um ponto pai, ele dele já tá pedir melhor. Eu tenho merecimento. Ele pede e é atendido porque ele está num caminho melhor. E Deus reconhece nele a capacidade Possibilidade de sim, acelerar. a possibilidade de melhorar. Lembrando que Deus conhece a todos no fundo da alma. Né? Conhece o coração de cada um. Então Deus atende. Né? Mas Deus atende porque aquele espírito tem o desejo sincero de que errou e que precisa melhorar. Aí, olha, posso ficar com a Ana, porque ela é boazinha, e aí a ela Ana vai me ajudar. E a Ana, você aceita, Ana, esse espírito aqui? Porque a Ana já não tem mais necessidade de ter um filho rebelde. Mas a Ana disse, sim, eu vou ajudá-lo. E aí, né, formamos o grupo familiar. Perfeito. A minha mãe foi dessa vez, certeza. Que mais rebelde que eu fui. Joia. Mas é exatamente, muito bom, muito Sim. bom. Pois é. Então tá ferrada, né? Porque a Tássia é só a Tarsila que tá boazinha. Então, essa aceitou mesmo. Tá bom, é um terço. Né? Não vai. Vantagens. Porque ou ela aceitou porque ela era boazinha, ou ela aceitou porque ela tinha algum compromisso com ele. É, né? também tem Já isso. fui cúmplice dele em outras encarnações. Veio E eu borrar. estou no processo melhor. Veio ela Vou ter abaixo. que Né? ajudar. Vamos amenizar Pra também, ajudar, né? né? Vamos, ela aceitou por amor, né? A Tássia estava assistindo, ela vai já. É sim. Daqui a pouco ela falou que se manifesta. 210. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e as suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em lugar de um espírito inferior? Então, mas olha. Era Então, difícil, né? mas essa pergunta é fantástica. Isso é uma coisa comum, provavelmente, ou não? Todo pai pede, né? Um filho bonzinho, maravilhoso. Né? Além do sexo, né? Além do sexo do mas filho. normalmente Além é o do pai. gênero do É. filho, né? Além de... Mas, então, mas isso é uma pergunta. E olha a pergunta que ele fez. Eu acho, é isso, por isso que eu falei, essas outras duas eu acho que são. Os pais poderão, pelos seus pensamentos, suas preces, e aí ele apela, Nossa, atrair eu para o preciso corpo ligar do pra filho um bom espírito em lugar de um espírito inferior. Não, claro. Quer dizer, ó, eu estou fazendo uma oração, Pelo amor de estou Deus. pedindo, falou, olha, eu sou um frequentador do centro espírita, me manda alguém jeitadinho, me manda alguém. Manda um bonzinho, por favor. Né? Aí a resposta deles é não, ponto. Né? Mas temos um mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Olha a importância, então, olha a importância do mais. Esse mouse aqui, ele não é bem mouse, né? Ele pode ser mau, mas ele a pode também ser tendência rebelde. é a tendência, né, a decidir pelo Sempre porque por ruim. o mal, O caminho- o mal é do o lado quê? É pelo o lado errado. egoísmo, é o orgulho. Esse é o nosso maior mal, né? Então o espírito mal é esse que é egoísta. Eu quero, né, ter uma casa cheia de coisa, a panela está cheia de frango, eu quero a maior parte para mim, ou a melhor parte para mim. Então esse é o mal, né? Porque Sim. ele não pensa no coletivo, ele pensa no eu. De novo, né, lembrando de novo da palestra de ontem, que a gente esquece, esses maus são os vícios morais que a gente tem. São os problemas morais que a gente veio melhorar. Trouxe. Então, na verdade, isso a gente precisa lembrar sempre. Ontem a gente tocou no assunto, já tinha falado no outro estudo, na outra palestra. E isso é muito importante a gente sempre frisar. Esses são os problemas, são os vícios morais, os defeitos morais. Porque a gente imagina o mal, o assassino. Sim, isso Né? A gente imagina sempre o extremo do que a gente está próximo. Mas esse mal que ele está falando é exatamente isso que ele falou. É o vaidoso, o orgulhoso, o egoísta. São as coisas que a gente vê constantemente dentro de casa.
Porque o assassino, porque o ladrão, na verdade é o efeito. É o efeito de tudo isso. A causa desses vícios dele está sempre no orgulho e no egoísmo. Sim. Né? Então, ele matou por quê? Porque ele queria tirar alguma coisa que pertencia a outro. Né? Então, é o egoísmo. Eu quero trazer para mim aquilo que o outro tem. Exatamente. Né? É o orgulho de não aceitar a posição inferior, de ter que trabalhar muito para ganhar pouco, para poder sobreviver. Porque provavelmente em outra encarnação eu desperdicei tudo que tinha. E agora nessa eu mesmo pedi, eu quero vir com pouco recurso para poder lutar. E aí quando chega aqui o orgulho é maior do que... Eu não consigo, né? não venci. Não consegue vencer, então é isso que nós estamos chamando de mal. Então o mal efetivamente é isso, é o orgulho e egoísmo. Acabou o orgulho e egoísmo, só existe o bem. Exatamente. Só existe o mal. Né? Acabar com o Aí orgulho. já, gente, amanhã, É logo aí. Agora eu só queria fazer um outro parênteses também, que eles falam que podem melhorar o espírito da criança que deram nascimento. Mas lembrar, né, aos pais, aqueles que estão nos assistindo, aquelas que vão esperar um bebê, que a educação já começa lá na barriga, né? Não é quando ele nasce. Que é um espírito velho num corpo novo, né? Então, quando a criança ainda está na vida uterina, já é possível fazer a educação através da conversa, né, através de boas leituras. Como também o meio conturbado pode começar prejudicar e já começar a ativar o mal que existe na criança, né? Porque ele sente o que os pais estão sentindo. E aí essa mãe vem não o que vai... o pai está pensando. Então os pais precisam começar a vigiar os pensamentos. Essa mãe que está no meio conturbado, mas está tentando manter esse casamento, está no meio conturbado e está com uma gestação difícil, só passa nervoso, só discussão, ela não sair desse meio para evitar que o filho, já em gestação, passe por isso, não é uma culpa dela aceitar isso? Pode isso ser. vai pesar? Aí, eu não sei qual é a intenção dela ao segurar o casamento. A intenção dela é manter a família. Eu acho que manter a família é uma boa causa. Ou né? falta de condição de se manter sozinha. Então, aí a pessoa precisa alimentar bons sentimentos. Lembrar que ela não está sozinha, que tem outra vida. E vibrar positivamente, tanto para o parceiro quanto para a criança. Se o casamento tiver que se manter, né, com essas energias positivas, ela vai vencer esse entrave. Mas tudo que ela pensa e sente, isso, sabendo que não vai melhorar e continua, ela acaba agravando para Sim, vai o inverso do que nós estamos falando. Você vai estar agredindo a realidade. Se ela continuar fazendo orações, justificando a manutenção do casamento, ele não está perturbando. E se... Porque ela está protegendo a criança, protegendo uma família. E se de repente ela estava combinado para ela ter uma criança e ela nega? Tipo assim, fala, Deus me livre, não quero mais. Não quero ter um filho, não quero... Fica negando, sabe? Pode ter uma... E ela ainda está grávida? Não. Assim, ó. Não quer ter filho, pronto, é isso? Não, ela tem um filho, aí surge a oportunidade dela ter outro filho, mas sem engravidar. Das pessoas perguntarem mesmo, assim, quando você vai ter outro nenê, ela pega e fala, Deus me livre, tipo assim, algo desse tipo. Ela, se estava combinado no plano para ela ter uma outra criança e ela nega, existe algum problema, né? Ela está assumindo a responsabilidade pelos seus atos. Eu respondi certo, né? Agora também tem o caso de que está programado no plano reencarnatório, ela teria que ter mais um filho. Sim. Aí ela vai tomar uma pílula estragada, né? Uma pílula que está no meio vencida, falha e engravida. Vai engravidar. E vai engravidar. Né? E pode acontecer dela não estar preparada naquele momento, ter uma doença grave e depois vir a ter esse filho, né? Mesmo que ela tenha negado. Ou pode acontecer também de estar programado e conforme a vida foi andando e o ela mudou de ideia e não tinha condições de ter o mesmo filho porque ia arrumar. Aí interrompeu o programa, né? Eu mudei o programa, não estava mais aquilo não estava mais certo. Lembra que nós precisamos esquecer o determinismo, pelo amor de Deus, né? Sim. Não estava certinho lá programado, então, mas era para ter, chegou no meio do caminho, não tinha mais condição. Como mulher, como mães. Não vem aqui, vai nascer não tem lugar, fica tranquilo, próxima, tem lugar precisando. Né?
Mas agora, isso não quer dizer que eu estou está isentando da responsabilidade. Não. A pessoa é responsável pelas decisões que toma. Mas se ela voltar atrás, essa é a minha dúvida. Ela não queria, aí ela teve um problema de saúde e agora ela quer. Porque justamente porque ela teve um problema de saúde. Ela está se redimindo. Ela está se redimindo, sim, porque ela ainda fez nessa vida, né? Sim. A gente fazer nessa vida ou fazer na próxima vida... Vai dar no mesmo. Né? Mas era melhor lógico que é melhor que fizesse agora, porque eu ganho tempo. Né? O problema nosso é tempo. Assim, quanto tempo eu vou demorar para conseguir voltar para essa encarnação? Para ter mais uma vida. Beleza. E para conseguir essa oportunidade. Então foi uma aposta que os espíritos fizeram e que eu também fiz em mim e abri a empresa eu. A empresa eu, com meus problemas, com a minha família, com as minhas coisas. Aí essa empresa eu entrou em falência. Aí vamos analisar, né, o porquê da falência. Mas aí eu não posso estereotipar, dizer que a culpa é da Thaísa ou que a culpa é sua. Cada um é que sabe a sua condição de culpa ao analisar profundamente a sua consciência. E se a mãe quer e o pai não quer, o pai nega? Essa criança pode não vir por causa do pai? Mas, aliás, de novo, é a mesma história. Isso vai sempre depender de livre-arbítrio e do que tá. Mas estava programado e eu tinha. Provavelmente eu não vou ter com ela, eu vou casar com outro. Se estava programado, eu vou separar e vou ter um filho de outra maneira. O que nós precisamos esquecer, e isso é importantíssimo, é essa história que me incomoda muito, do determinismo que a gente pregou muito dentro da doutrina. O que está escrito, estava escrito. O que está escrito foi mais ou menos escrito. Passaram um rascunho lá e falaram assim, o caminho é por aqui. E aí, daí para frente, nós vamos escolher como é que nós vamos conduzir essa melhora moral nossa dos afins que estão trabalhando todo mundo junto. Isso vai ser sempre adequado da melhor forma e a maneira com que a gente vai se adequando. Era para estar estudando doutrina espírita? Provavelmente sim, provavelmente não. Mas era para ter começado com 10, era para ter começado com 40, com 45 eu acelero o passo. Certo. Então isso sempre vai ter as variáveis e não dá para a gente bater o martelo e falar, nossa, mas o pai então não queria, por isso que não teve o filho. Não sei. O que está passando na cabeça da mãe, o que está passando na cabeça do pai, quais são as escolhas reais do que ele fala para a gente socialmente, o que ele age dentro da experiência familiar, o que esse espírito que está esperando para encarnar, se realmente vai se adequar àquela situação, ou é melhor eu adequar em outro lugar. Então, sempre essas variáveis a gente tem que relevar. O que é importante, o que a Alice falou daquela primeira pergunta é isso. Eu me isento da responsabilidade? Não. Quando eu tomo alguma atitude que muda a realidade de tudo que estava provavelmente, é lógico que eu vou ter que arcar com essa responsabilidade. Mas continua sendo escolha minha. Continua sendo escolha minha. Não, a minha dúvida é assim, por exemplo, se a mãe é espírito simpático com um filho que está de vir, mas o pai não quer ter, ela vai acabar tendo da mesma forma, não vai? Não necessariamente. Não necessariamente. Não dá pra gente bater o martelo. Não dá pra bater o martelo. Pode ser que a espiritualidade drible a vontade dele de não querer ter filho e tem um filho com ela. Esse espírito vai nascer. Independente de afinidade, entendi. Independente se for afinidade com a mãe ou não, ela vai... Ou a vontade do pai. Não, beleza. Esse espírito vai precisar reencarnar. Sim. E aí eu vou dar um jeito de que isso aconteça da melhor forma para que aquele contexto todo evolua. Esse é o princípio básico. Você falou um negócio muito interessante e eu acho legal a gente falar também, de conversar, né, enquanto o nenê tá no ventre. O Edgar, numa palestra dele, ele falou sobre isso, que ele educou a filha dele enquanto ela dormia até os 7 anos de idade, conversando como se ela fosse um adulto, né, porque é um espírito velho. Eu achei super interessante. Eu fiz muito também enquanto o Gabriel era bebê e legal. Dormia. Sim. Mas aí depois vocês esquecem tudo disso, depois a criança nasce, o moleque tem 7 anos, trata que nem um retardado. Aí ele não, né? Naquele momento. Ele não. Não é, mas isso eu brinco com meu avô, com meu pai. As crianças têm 12 anos de idade e falam que nem tivesse 3 anos. Esqueceu tudo que tinha aprendido. Mas enquanto está acordado, pode falar como se fosse um espírito velho também? Porque eu sou meio respeita com as minhas sobrinhas. Pode ser negócio aí. Eu sou bem... Mas vai depender de como... Depende do amadurecimento dele, né? Vamos lembrar que quando ele nasce... Coisa mais linda, não tem jeito. Olha, você é um espírito. Não tem. Tá.
Até porque quando ele nasce, ele passa por um processo do esquecimento. E ele se comporta e tem atitudes de bebê para quê? Para sensibilizar os seus pais e aproximar as almas. Né? Então aquela coisa, aquela criança linda, adorável, que vai aprender a falar, que não sabe nem falar papai, mas que ele fala papá. Né? Todo mundo acha lindo. E aí todo mundo acha bonito, é justamente para aproximar as criaturas. Eles se sensibilizam, vão se tornar amigos. Então existe uma finalidade para aquilo lá. Quando essa criança dorme, né, que é o caso que ela disse, o espírito se desprende do corpo. Sim. E aí o espírito consegue ouvir o que ela fala. Não vou dar lição. Né? Assim, é o que eu falo, que o meu processo era assim. Você é muito amado, você é muito bem-vindo. Então, é disso mesmo. Esse não, plano disso físico mesmo. não é fácil, mas assim, juntos nós vamos... E preparando, né? Exatamente. Isso. Tá. Só para fechar isso daí, para a gente conseguir andar. A Tássia, eu falei que ela ia falar, né? E aí é uma pergunta que provavelmente já tinha aparecido e aí apareceu de novo. E quando o casal não consegue ter filhos e apelam para o tratamento, está forçando? É exatamente o inverso. Quer dizer, é a mesma coisa de quem vai adotar. Sim. Eu não tenho condição de ter filho e esse filho vai nascer, então eu crio um ambiente e eu e a Alice não podemos ter filho e nós queremos um filho. Então primeiro eu vou tentar um tratamento para ver se existe a possibilidade, ou provavelmente a questão também vai gerar em relação à inseminação ou adoção. Eu não estou forçando nada, eu estou oferecendo uma oportunidade de um novo espírito vir conviver junto com essa realidade. Sim. Exatamente. Né? É que nem no caso do homossexual também, né? Que não pode... Não, o caso do né? homossexual, o caso da inseminação, da adoção. Bom, né? Os problemas são colocados à nossa frente para que nós o enfrentemos. Sim. É nosso dever procurar todos As os meios possibilidades. para resolver aquilo lá, para vencer aquelas barreiras. Sim. Senão eu chego na beira da montanha, paro lá e sento porque não dá para subir. O que o homem fez? Pensou, né? Eu posso fazer assim, eu posso fazer, cria roda, né? E aí eu vou engendrando maneiras para avançar. Isso significa que nós estamos em direção ao aperfeiçoamento. Essa é a nossa meta, é ser perfeito. É muito bom, né? Que e aí possa sim, fazer procuro o tratamento, procuro fazer todas as formas para que eu tenha meu filho. Eu não consigo ter o filho. O que eu posso fazer? Então eu vou para adoção. Né? Sim. E quantos casos nós não vimos de pais que adotam e em que depois seguida tem filhos. a mulher engravida. Consegue ter Por quê? vários. Porque precisava primeiro abraçar aquela alma. Precisava se dispor a ser mãe, a oferecer o amor de mãe. E de repente Alguém descobrir que não era aquilo tenha mesmo de nascido verdade. de Né? si. Alguém que não tenha nascido de si. Legal. Aprender a doar. Né? Sim. O amor verdadeiro. 211. De onde vem a semelhança de caráter que existe frequentemente entre os irmãos, sobretudo os gêmeos? Vamos lá? Espíritos simpáticos é a resposta, que se aproximam pela similitude de seus sentimentos e que se sentem felizes de estar juntos. Então essa resposta não dá muito para a gente andar, porque depois lá embaixo, e aí com certeza viria a pergunta, não, mas não é tudo gêmeo que se dá. Então vai lá embaixo, nós vamos continuar, então essa não tem muito. E sim, aí é importante só da gente lembrar, espírito simpático, de novo, certo? Eu me atrai realmente ao ponto de eu conviver muito próximo com alguém que eu queira viver essa existência. É essa a resposta, né? Exato. Aí, as duas seguintes vão complementar um pouquinho essa pergunta, porque ele vai adiante, né? Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que têm certos órgãos comuns a dois espíritos, ou seja, duas almas. Aí tudo bem? Lembra lá os que são siameses, né? Siameses, e aí ligados, têm o mesmo estômago, chipófagos também, chipófagos, siameses, né? Que eles estão ligados, né? São dois espíritos, né? Tem um órgão para dois. Isso eu dois tô lembrando que ele perguntou em 1865. Que não, assim... Não, mas era um caso, mas já acontecia. E gente, imagina o desafio desses dois espíritos. 1800. Caraca, velho, tô pensando agora. Vamos lá que depois ele vai falar mais a fundo disso de novo. Legal, cara. Mas aí isso é claro, né? Então tudo bem? Sim, olha, sim. são dois espíritos distintos, certo? Sim, convivendo e dividindo às vezes alguns órgãos ou a mesma. A pergunta é se tem dois espíritos, né? Então, Isso. aqui. A pergunta é se tem dois espíritos naquele corpo que está ligado, né?
A resposta é sim, mas a sua semelhança faz que muitas vezes não vos pareçam mais que uma. Legal. Então, a Índia acontece muito isso, né? Aí você vê as gêmeas, uma penteando o cabelo da outra, porque dois braços, né? São só dois braços para dois dois braços corpos, pra teoricamente, dois corpos. Né? Dois espíritos. Né? Ligadas pelos pelos se ombros. vêm não por esse amor, mas Vamos chegar lá, acabei de falar que vai rolar. a aversão ainda está. Porque quando é gêmeos, você pode ter uma aversão, porque cada um vai para um canto. Mas Você ali tem. no caso não é possível essa separação, né? Nossa, gente, a gente tá muito bem no negócio. Você imagina você grudar... Não, você imagina você nascer grudado de costas, e isso é uma experiência que já aconteceu, né? E os relatos são fantásticos. Eu nascer colado com a cabeça de costa para o meu inimigo mortal. Não, para o meu inimigo. Sim. E tem muitos nascimentos assim. Muitos, não, e isso os relatos que nós temos dentro da doutrina são vários e vários e vários, realmente nesse sentido. É um desafeto tão grande que eu preciso, é a única forma que eu encontrei para fazer com que esse espírito tenha que Vamos passar uma conviver. mensagem para todo mundo pedir perdão hoje, né? Vai que eu me volto de costa. Eu vou ficar de cara. Não vai rolar, sabe? Nossa, já me subiu até um arrepio na espinha aqui, ó. Nossa. Vai dando um desespero. Com a A Elza na Elza, eu e a próxima. Elza grudadinha de cabeça, apesar que já estamos bem, eu tô me adicionando no Facebook. Vamos lá. Vamos lá, muito Então, bom. acho que não é legal para o comentário. 213. Mas se os espíritos se encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde lhes vem a aversão que às vezes se nota entre eles? Essa é a pergunta que você fez agora, Ana. A resposta: não há uma regra que gêmeos tenham de ser espíritos simpáticos. Espíritos maus, né, podem querer lutar juntos no teatro da vida. Que teatro? Será que eles podem querer A ou eles vida é só um não teatro, podem? onde nós Pois é, interpretamos o nosso papel. Ele fala assim, ó, espíritos maus podem querer. Posso querer mas- ou vai me sem ou vou na- na pancada. Mas não sou petal. Ou vai por... Livre espontânea pressão. Porque assim, ó, o ódio, né, o desamor, a raiva, quando ela é muito grande, você está algemada àquela outra pessoa. O vínculo é mais forte O do que o do vínculo amor, é por mais- incrível que pareça. E aí Na situação você que nós fica estamos, né? Deixa eu preso, explicar porque. fica preso àquela criatura na mesma dimensão. Então, se ele vai renascer, você é puxado por aquela algema e nasce junto. Né? Existem casos de Moçada, vamos perdoar. Vamos perdoar que é um... Mas, gente, mas pera um pouquinho. O que a Alice está falando, nós já conversamos na semana passada, muito profundamente. Aqui é que agora choca mais ainda com a história do gêmeo. Ele falou Porque você é do, criança também, né? do chipófilo Sim. ou de Sim. tudo mais. Mas essa situação é o que nós conversamos na semana passada, que é extremamente comum. Sim. E nós acabamos de falar isso no comecinho do estudo. Os meus vínculos afetivos, é que a gente fala em afeto, parece só o bonzinho, Só o né? amor. Só o Não, amor. não, é que o que Todos choca, os Não, vínculos. afinidades em o que geral. choca, não, a gente entende perfeitamente que afinidade, vínculo está no amor e no ódio. Sim. Mas assim, o que choca é você estar grudado exatamente com uma pessoa que você tem Mas é que aversão. então, mas é o grudado porque choca a imagem da matéria. Mas se você tem o mesmo ódio que esse grudado na matéria pelo seu filho, como é que você explica? Por que a gente encara isso de uma forma muito mais sutil, muito mais leve? O ódio é o mesmo, certo? Eu odiei É que esses dois vão eu ter que odeio, aprender. não, o meu espírito odeia a Aline. O espírito, os dois espíritos são inimigos. E eu nasci grudado. Nossa, isso choca. Mas não, eu nasci como pai e filho. Por que isso não choca? O ódio é o mesmo. Não, eu entendo, mas eu digo assim, a disponibilidade de você, tipo assim, tô com a cabeça quente, eu vou sair pra cá, a Aline vai sair pra lá e depois a gente conversa, é uma coisa. A disponibilidade de você... Mas você estar- não está? Então, mas é isso que eu estou falando. Mas o chocante... Vai resolver Mas mesmo, o choque- assim, não Você vai ter tem, que não encarar, tem. Mas e você não vai ter que encarar com o filho? O que choca é a matéria, é isso que eu estou falando. Nós estamos pensando em matéria. O espírito continua sendo ódio mortal. E você se sujeitou a vir como mãe de um desafeto tão grande quanto o que veio grudado. É que o que choca pra gente, é óbvio que choca, é a imagem da matéria. Quer dizer, como é que eu convivo com o meu inimigo grudado nas minhas costas? Mas aí é só você trocar. Como é que eu convivo com o inimigo dormindo na minha casa? E eu tendo que amar e fazer de tudo para ele? Não é a mesma relação? Dá pra Ou ter pior, mais conhecimento. ou melhor.
Não é a mesma, mas para mim é muito mais difícil. Eu me colocaram, sem eu ter chance nenhuma, o meu inimigo grudado em mim. Certo? E por outro lado me falaram assim, não, o seu inimigo que se odeia tanto quanto aquele que grudaram nas suas costas, você vai ter que amar porque é seu filho. Você vai ter que aprender a amar. Aquele inimigo que você não consegue imaginar grudado em você, você vai aprender a amar. É que a imagem choca muito mais. Sim. Mas o aprendizado de amor, o que você tem como mãe, talvez seja muito maior do que o que ficou grudado. O que ficou grudado vai ter que viver. O outro você vai aprender literalmente a amar. Esse daqui pode ficar grudado comigo, eu vou aprender a conviver. De repente eu não vou aprender a amar. Mas o meu desafeto... Não, vou ter que respeitar, não. Eu vou pro lado de lá e você tem de ir pro outro lado. Nós vamos Quem tentar... correr mais forte vai. vence. Gente, é muito difícil mesmo, né? É muito animal. É você se adaptar ao outro, né? Mas isso não quer dizer que tem amor. Mas não que eu aprendi a amar. Mas é um princípio do amor, né? Não, é um princípio. Mas imagina o tanto de cagada que eles não fizeram pra vir grudado, né? Na verdade, Se o matarem. alerta não é Nossa, só a gente, questão que louco pelos isso. chipófagos, né? O alerta Sim. é, cada um de nós, às vezes, carregamos o ódio, né, a raiva do outro, né, o orgulho em nossos corações. E assim, não aguento ver a cara daquela pessoa. Não aguento. E toda hora eu falo. E isso cria uma corrente espiritual entre nós. Que é a tal da gema que você usou exemplo agora há pouco, que eu acho fantástico. Nós falamos, você usou exemplo ontem na palestra e falou agora há pouco. Isso é perfeito. Eu acho que esse exemplo é muito legal. Né? É um DNA, né? 214. Que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Certo? Isso sempre teve, até hoje a gente escuta. Como? Brigam. Briga. No meio da... Lá, os os gêmeos gêmeos estão lá, tá brigando. Estão brigando um com o e tal. outro, Isso chuta outro. a gente escutava muito dessas histórias. Né? E é Mas, por isso que ele está perguntando. Aí ele diz que imagem. Para figurar que o seu ódio era muito antigo, fazem-no remontar à fase anterior ao nascimento. Geralmente não percebeis bem as imagens poéticas. E aqui tem Não sei se eu entendi isso. Não, a questão é o seguinte, ó, a gente sempre ouviu falar, sempre teve comentário, vocês talvez não, mas Já brigava no ventre. desde também, a barriga os dois Eu brigavam. já ouvi. Quando nasce, aí o gêmeo fala assim, nossa, mas brigava desde dentro da barriga da mãe. Certo? Tá. E aí ele está falando que isso é para usar, para tentar mostrar de que isso já era antes deles nascerem. E aí a minha pergunta uma vez para um padre foi essa, mas não nasceu de onde? Eles não estão nascendo a primeira vez? Por que eles se odeiam? Obsessor de padre. Ué, mas não é? Padre. Não, mas isso é uma história antiga, que Eu não tô é... rindo, mas eu tô lembrando de mim também. não é do espiritismo. Mas, também se eu fiz- justifico eu também já fiz muito que os bem, dois padre, gêmeos coitado. estão brigando e é de vida anterior, mas qual a vida anterior? Se eles estão nascendo agora. Pois é, né? Essa imagem era muito forte, né? E existia mesmo, mas os vídeos dizem que é uma imagem poética. Sim, não, e ele Agora, justifica e esquece. A porque- medicina tem estudos de um gêmeo que sugou mais Sugou. alimento que o outro, né? mais esperto. Que é mais esperto. Então aí você vai. Mas isso acontece não no é mundo uma animal luta também. de luta lá dentro, mas é uma, né? Uma luta genética. Uma luta genética. Por sobrevivência. Eu Por quero levar sobrevivência. vantagem daquilo e vou embora. Porque às vezes são espíritos simpáticos e às vezes são espíritos inimigos, né? E como nós ainda estamos bem próximos do animal, né? Se eu estou bem inimiga, eu estou bem próximo do animal. Aí eu quero que o outro se dane e o forte vai vencer o fraco. E é instintivo, muito maior E é parte, muito mais instintivo. instinto de sobrevivência, não é? E nesse Porque momento ainda que é tem bem origem essa- animal. Aham. Nesse momento que Predominando. tem essa disputa no ventre, eles têm a consciência disso como espírito. Já está desfazendo, nós estamos começando a ter noção. E aí eu estou apagando para voltar. Lembra que eu estou reencarnando, né? Não, sim, eu estou reencarnando, mas enquanto Eu eu estou não... reencarnando porque de certa forma eu me arrependi ou porque eu tive uma reencarnação compulsória aqui. Sim, mas enquanto eu estou Né? no ventre É puxado para o da nascimento. mãe, eu ainda sou um espírito, que depois eu vou esquecendo, nasce tudo bem. Mas assim, quando existe esses dois, esse duelo, é até consciente, né? Espiritualmente, sim. Sim, eu tenho Consciente. do mesmo jeito que eu estou vindo sabendo quem que é minha mãe.
Sim. Do desafeto, do pai que é o desafeto, do irmão que é desafeto, e assim por diante. Sim. Por isso que muitos não vêm. Mais pesado que Não vou falar não. Por isso que alguns desistem no meio do caminho. Não vou. E aí A Vida Continua é fantástico, justamente por isso. Não vou. Não vou ser filho dele, mas não vou mesmo. Pode fazer o que você quiser, que eu não vou. Já entendi que eu preciso amar, já entendi tudo isso daí e tal, mas com ele não. Pode colocar em qualquer outro. Mas aí depois vai pro... Aí eu vou compulsório. O que você ia falar? É a reencarnação compulsória. Não vou falar não. Fala em off. Pula. 215. De onde vem o caráter distintivo que se observa em cada povo? Aí mudou, né? Então, e aí aquilo que a gente já chegou até a comentar aquela hora. E aí ele está falando de distintivo de cada povo, são os costumes, são os hábitos. Essa a grande... O japonês tem tudo a mesma cara? Essas coisas assim? Não. Eles são culturalmente. Culturalmente. Caráter. Caráter, tá. Nós temos o povo asiático, que é mais meditativo. Sim. Enquanto nós temos o povo africano, o povo sul-americano, que é mais festivo, né? Sim. Tem outra mais racional, forma de externar o seu culto a Deus também. Um é mais racional, o outro é mais emocional, o outro é voltado para determinado tipo. Né? Tá. É essa a pergunta. Eu achei que era em relação... caráter, depois que eu vi. Isso. Então, tá lá. Os espíritos também formam famílias pela similitude de suas tendências, mais ou menos purificadas, segundo a sua elevação. Pois bem, o povo é uma grande família em que se reúnem espíritos simpáticos. A tendência a se unirem que tem os membros dessas famílias é a origem da semelhança que determina o caráter distintivo de cada povo. Acreditas que espíritos bons e humanos procurarão um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos se simpatizam com as coletividades, como se simpatizam com os indivíduos. Procuram o seu meio. Vixe, mas isso aqui pode uma virar atração, né? um argumento de falar que um povo é melhor que o outro, né? Em quê? Porque tem uma história, né, que o Kardec tinha preconceito, não sei o que, vamos supor, se a gente falar que o povo da China, não é o que eu acho, tá? Eu só estou questionando. Se a gente falar que o povo da China é mais civilizado, porque eles são espíritos mais puros, isso pode gerar um constrangimento, né? Então, um constrangimento ou uma tentativa de melhora? O civilizado também em que sentido? Porque às vezes a gente coloca o civilizado porque é um povo que tem um progresso mais adiantado, material mais adiantado sim. que os outros. Então eu diria que Estados Unidos é melhor do que o brasileiro? Não, de forma alguma. Moralmente. Né? Moralmente o brasileiro está mais propenso ao desenvolvimento espiritual. Né? Mas se estamos todos em um mundo de prova e expiação, sim. Chineses, africanos, sim. Tal. E o que vai determinar se eu vou nascer num povo chinês, por exemplo? A sua afinidade. A sua afinidade. Ou mas isso não quer dizer que ele é melhor que o meu melhor povo. Em quê? É isso que eu estou falando. Depende do que você entende como... Melhor moral. Depende. As culturas são diferentes. As culturas são diferentes. Eu acredito que moralmente seja melhor. O politeísta, ele moralmente, ele é melhor ou pior do que o monoteísta? Depende da sua atitude, do seu caráter. Porque aqui a gente está falando de caráter. Exatamente. Nós não estamos falando de caráter, tecnologia, nós não estamos falando de tecnologia, de capacidade. Mais ou menos purificadas segundo a sua elevação. É isso que está me... Não, é assim, e eles se juntam, eles se aproximam de acordo com o... Vamos pensar o seguinte, Aline, assim, e aí essa história do todo mundo é igual para todo mundo é diferente, todo mundo é diferente. Sim. Certo. Ou não? Sim, certeza. Tá? A minha evolução moral, ela é igual ou diferente da sua? Diferente. Eu sou melhor que você porque eu evoluí moralmente mais rápido? Ou eu sou igual a você porque eu evoluí diferente de você, na velocidade diferente? É diferente, né? Sim, eu vou sempre ser diferente. O meu processo evolutivo moral, ele sempre vai ser diferente de todos. Assim, por exemplo, O que provavelmente está na sua cabeça é o seguinte: nossa, mas então quer dizer
que aquele grupo que tem similitude, Isso. que se assemelha em algumas coisas. É o que está escrito aqui. Então, mas aí como é que eu faço o que é menos evoluído evoluir? Convivendo com pessoas mais evoluídas. E eu faço isso como? Colocando ela num povo mais evoluído. Não, a cada processo eu vou mudando a minha evolução Então, moral. é isso que eu quero saber. O Japão, porque... por exemplo, ele não tem extremamente culto à educação, Sim. aos mais velhos. Sim. Isso vem já deles, é uma característica que o Brasil não tem, que deveria aprender com o Japão. Então esses espíritos já vieram propensos a ser mais fáceis. Lembra que a evolução ela vai ser global, e sempre dentro dos grupos. Então o que provavelmente está te incomodando é assim. Qual é o para dentro? Nós estamos falando em macro, né? Sim. Nós estamos falando em mundo, Sim. quer dizer, qual é o prazo que vai levar para os brasileiros, para esses milhões de brasileiros, evoluírem moralmente? Chute, não estou Sim, não, entendi. usando um exemplo prático. Para evoluírem moralmente ao ponto, por exemplo, do japonês ter o respeito. Se eu sair daqui hoje, desencarnar e nascer no Japão, eu me adapto à realidade de lá? Me adapto sim. Como? Vai ser um rebelde. Não, eu não entendo aquilo como uma coisa minha. Se sente Eu estou um peixe fora d'água. Eu não entendo aquilo ali como uma coisa natural. Não, então, mas com a educação eu vou aprender, não vou? com a educação do quê? Dos pais. Moral? Mas eu não sei isso, eu não aprendi isso. Lembra que nós estamos falando em evolução moral. Tá. Enquanto eu preciso crescer moralmente, cada degrau que eu dou, nós estamos falando em crescimento moral do espírito. Cada crescimento, cada passo que eu dou, eu estou evoluindo moralmente. Para eu atingir aquele determinado ponto, eu preciso passar por várias etapas, não preciso? Sim. Essas etapas eu vou passar com os meus afins. Não adianta eu me colocar aqui, a mesma história que a gente acha lindo da história da infância, não adianta eu colocar um menino do primário para estudar na faculdade em Harvard. Exatamente a mesma coisa. Não adianta eu colocar um espírito moralmente rebelde que não tem consciência do que é moral ou do que é educação, do que é respeito, para conviver com um povo que isso é natural. Por quê? Porque ele é melhor? Não, porque ele já aprendeu. Eu já passei por todas essas etapas e entendi que isso é natural. Isso passa a ser natural da minha existência. Isso já não é mais um esforço meu. Não, mas então quer dizer que se eu colocar um espírito rebelde ou que não aprendeu ainda num lugar desse, ele vai aprender? As duras penas. Então o que é melhor? Que eu conviva com afins e que essa coletividade evolua moralmente ao mesmo passo. Então um povo pode ser sim moralmente melhor que o outro? Moralmente melhor que o outro. Mas não por relação de raça ou de cor ou de qualquer coisa. É de que aquele grupo se afinizou e evoluiu moralmente. É a mesma coisa que amanhã a gente pensar, nós vamos pegar nós 5 e nós vamos sair daqui de Pederneiras e nós vamos montar uma tribo. Tá. Certo? Certo. E aí dentro dessa tribo nós vamos desenvolver todas as características morais diferentes da sociedade que habita hoje Pederneiras, São Paulo e Brasil. Sim. Nós vamos estar diferentes moralmente quando nós voltarmos para uma nova realidade ou não? Nós vamos ser os mesmos? Não, a gente vai estar diferente. Mas nós crescemos esse grupo diferente dos outros? Cresceu. E eu sou crucificado porque eu melhorei moralmente mais rápido do que o outro? Entendi. Entendeu? Sim. O que nós não podemos, o que não pode misturar é assim, não, mas então quer dizer que o africano tem que ficar com raiva ou tem que ter ódio do chinês porque o chinês... não, assim, são coisas... E aí nós estamos falando de moral. Sim. Se esse povo... Então, mas não é assim. Se eu moralmente eu estou num patamar que eu sou melhor que o outro, eu jamais vou escravizar o outro. Exato, mas o que as pessoas, quando leem esses trechos, elas fazem essas analogias. Sim, mas por aí... isso que eu estou fazendo todas essas perguntas. Sim, mas aí eu fazer analogia, né? Aline, eu preciso me aprofundar e estudar. Né? Todo mundo sabe que existe uma grande... Na verdade, você um grande público que fala que o teria que pegar... usa algumas coisas para falar que, por exemplo, que um povo é melhor que o outro, alguma coisa assim. Eu estou tirando todas as dúvidas justamente para, quando eu me deparar com esse tipo de problema, eu ter argumento. Na verdade, somos isso. culturas diferentes e evoluções diferentes, que seria para um aprender com o outro. O que deu certo no Japão? A educação. Então eu vou lá, aprendo e tento colocar com esse país que não tem a mínima base de educação,
um modelo daquele, de respeito ao mais velho, e vou tentar fazer com que o Brasil evolua a esse ponto. Sim. Ou eles vêm para cá e vêm entender um povo que é tão simpático, que é tão amoroso, coisa que não é lá. Não tem lá. E às vezes a gente fala assim, porque ele respeita o mais velho. Esse respeito ao mais velho é porque faz parte da cultura, ou ele Porque realmente no seu coração é respeito ao mais velho? Entende? Então, Tá assim, sendo na forçado, verdade, não existe nenhuma nação perfeita. Mesmo isso Por que quê? porque você entendeu minha dúvida, né? Se fossem todos perfeitos, nós não estaríamos mais no mundo de Mas prova de expiação. expiação. Porque todos Estão eles todos, estão né? neste Sim, mas universo. mas Aline, espera um pouquinho. né? Não é que assim, nós Nesse estamos universo. todos no plano de expiação. A pergunta nós precisamos nos apegar para não fugir a mesma coisa do Kardec. De onde vem o caráter instintivo que observa em cada povo? Existe distinção? Existe distinção. Nós não conseguimos, nós acabamos de falar, eu sou igual a você? Não. Não. Nós brigamos para ser diferente e para as diferenças serem respeitadas. E aí ele resume como? Mas então como é que se dá isso? Por afinidade. Quem está aqui hoje? Quem está interessado no mesmo tipo de desenvolvimento. Simples assim. Então assim, não, mas não existe classe superior. Não, raça ariana? Não. Nós estamos falando de povo completamente inferior, falando que é superior. Por quê? Porque se eu realmente fosse superior, é que nós falamos, eu jamais escravizaria alguém. Ou se eu tivesse moralmente evoluído ao ponto de entender que eu não sou uma raça diferente ou superior a outra, eu não estaria nessa situação. Então, que nós estamos em prova de expiação, sim. A pergunta dele é o seguinte, como é que junta então? Por afinidade, do mesmo jeito que nós estamos falando agora. Como que é essa afinidade? Moral, costume, o que me agrada, o que me atrai, se nós somos atraídos por coisas similares e que me agradam, é dessa forma que nós vamos conviver. Por quê? Você consegue imaginar você nascendo na Coreia do Norte? Espírito. Entendeu? Então é nesse aspecto que ele está falando. Então quer dizer, o meu espírito ele vai se afinizar com o que eu vou fazer, com que a minha existência seja produtiva. Por quê? Porque o meu espírito rebelde, se nascer na Coreia do Norte, provavelmente não vai me ser útil. Aquilo não vai me servir como experiência de progresso moral. Por quê? Porque eu vou continuar rebelde, né? O meu espírito continua o mesmo. E como eu não caio por acaso, quer dizer, a não ser que fosse a cegonha errasse, que nem no desenho do Pica-Pau lá, eu estou passando, era para cair no Brasil, eu caí na Coreia. Opa, eu vou me sentir um peixe fora d'água. Então é nisso que a gente precisa se apegar. Agora, essa história toda, e aí isso vale uma palestra e não um estudo dos absurdos de que Kardec era preconceituoso e blá blá blá, mesmo porque, quer dizer, toda a doutrina se fala em igualdade. Toda a doutrina se fala... Tem gente que fala isso, né? Tem vários posts. Vários posts que movem esse tipo de... Eu sou bonitão, seja branco e bonito como eu e tal, todas essas bobagens. Mas a base da doutrina, e de novo, e na verdade, para deixar claro, né, para quem está assistindo, então, primeiro que a doutrina não é dele, e isso ele deixa claro durante todo o tempo. Sim. É dos espíritos. E para quem em algum momento fosse preconceituoso, não divulgaria uma doutrina que se baseia na igualdade, exclusivamente em igualdade e fraternidade. Né? Então, assim, isso não vale nem a pena a gente prolongar muito. Quer dizer, toda a doutrina é embasada nisso. Quer dizer, você argumentar de que ele é preconceituoso porque ele fala em evolução, aí a ciência está aí comprovando. Sim. Tem gente que gosta não fui eu que argumentei. Não fui eu que mas é o que eu estou te falando. Tem vários posts em torno, né? Justamente pra gente. Você falou negro. Não, porque, você é preconceituoso. Você não fala. Porque isso aqui, isso aqui, dependendo da forma como se dê, ela dá uma margem, né? Pra você. Mas eu entendi. 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral das existências anteriores? Resposta: sim, isso pode acontecer, mas ao melhorar-se, ele se modifica. Sua posição social também pode não ser a mesma. Se de senhor, ele se torna escravo, suas inclinações serão muito diferentes e terias dificuldades em reconhecê-lo. O espírito, sendo o mesmo nas diversas encarnações,
Suas manifestações podem ter, de uma para outra, certas semelhanças. Estas, entretanto, serão modificadas pelos costumes da nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, desde que se haja arrependido. E aí? Comentários? Eu acho que é tranquilo essa, né? O mais importante é a história de conservar, e a gente conserva, isso é óbvio, né? Sim. A única coisa que tem é que, como a gente está para melhorar, teoricamente, a gente consegue ir diminuindo as bobagens ou os equívocos que a gente tem como princípio, né? Por isso que linka lá os outros, né? Em que uma criança pode ser boa, pode ser má, independente dos pais, né? Que aqui ele trouxe as tendências, seu caráter moral. Okay? Então, 217. Nas suas diversas encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Então aí ele perguntou de moral na anterior, né? De caráter, e agora ele está perguntando de traço físico, e a resposta eu acho muito interessante. O corpo é destruído e o novo corpo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. E embora seja apenas matéria, é modelado pelas qualidades do espírito que lhe imprimem um certo caráter, principalmente ao semblante, sendo, pois, com razão que se apontam os olhos como o espelho da alma, o que quer dizer que o rosto mais particularmente reflete a alma. Porque há pessoas excessivamente feias que, no entanto, têm alguma coisa que agrada quando encarnam um espírito bom, sensato, humano, enquanto há belos semblantes que nada te despertam ou até mesmo provocam a sua repulsa. Poderia supor que só os corpos perfeitos envolvem espíritos mais perfeitos que eles, quando encontras todos os dias homens de bem sob aparências disformes? Sem uma parecença pronunciada, a semelhança dos gostos e das tendências pode dar, portanto, aquilo que se chama um ar de conhecido. Continua lendo Então, o comentário. mas aí isso daqui ficou claro? Dá para... Acho que sim. Sim. Hã? Dá mesmo, eu não... Você não ficou... O semblante, vocês acham que isso reflete, que a gente consegue manter, por exemplo, o semblante da outra encarnação? Porque tem pessoas que só o semblante delas traz calma. Te traz... Não, isso tudo bem, isso aqui é na É, parte não. segunda, eu estou falando lá no começo. Você está falando que o corpo é destruído Sim, então. e que depende, a gente consegue até Seu fazer com que o perispírito semblante... Porque o seu semblante vem do seu perispírito. Aí essa é a chave. Sim. Essa é a chave. Então, É o seu perispírito. Que Não é a matéria, a né? forma, sim. que é a Você forma do é- corpo. Você Certo. pode ser disforme até, mas você tem um semblante tão em paz, tão bem que... Tem várias E várias pesquisas pessoas. sobre isso, de gente que é parecido E várias né? pessoas, É. você consegue, Você só de vê. bater o olho nela, saber. Perceber. Exato. E tem um outro fator, né? Tem um fator também genético. Porque como eu vou nascendo no mesmo No grupo mesmo meio. familiar, às vezes a criança nasce, nossa, mas parece o avô, né? Ou o bisavô. É a mesma feição do bisavô. De repente é o próprio bisavô ali encarnado, que assumiu a mesma aparência da encarnação anterior, porque ele trouxe no perispírito aquela formatação. Ainda bem que meu avô estava Então, a vivo e eu chave também é o junto, hein? né? Aí é o perispírito, Não né? ganha, Que não ganha formata o nosso corpo. Então, plasmei no perispírito, o corpo vai geneticamente obedecer ao comando do perispírito, que aí pode formar uma descendência. Muito próximo. No próximo Muito psicografia próximo. que você vai receber do seu avô. Ah, vá. Ele vai falar, pelo amor de Deus, Alexandre, meu para! filho, zoeira, esse eu vou. Alexandre, meu neto, aí você sai. Vamos. também. Para de falar de mim. Para de falar Comentário de de mim, que eu tô Kardec. tentando melhorar, você não deixa. Vai dar Vai dar justinho, Você hein? vai enchendo meu saco. Vai. Moleque chato. Cada vez que fala o nome dele, ele chacoalha lá em cima. né? Ah, cara, tá Do no lado forró. dele, né? Comentário de Kardec. O corpo que reveste a alma numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o anterior, pois que pode provir, de origem muito diversa, seria absurdo supor-se uma sucessão de existência ligadas por uma semelhança apenas fortuita.
Não obstante, as qualidades do espírito modificam quase sempre os órgãos que servem para suas manifestações, imprimindo no rosto e mesmo no conjunto das maneiras um cunho distintivo. É assim que, sob o envoltório mais humilde, pode encontrar-se a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob o hábito dos grandes senhor se vêem algumas vezes a da baixeza e da ignomínia. Certas pessoas saídas da mais ínfima posição adquirem sem esforço os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que reencontram o seu elemento, enquanto outras, malgrado o seu nascimento e sua educação, estão ali sempre deslocados. Como explicar esse fato de outra maneira, senão pelo reflexo daquilo que o espírito já foi? Aí também deu para entender, né? Essa posição. E aí é que agora, é isso que eu falo, é difícil para a gente visualizar isso, porque hoje a gente vê muito pouco, né? Essas... não, e esses conceitos sociais, né? Essas... o que a maneira, então né? Ainda bem que já a dama e o vagabundo. Então na verdade hoje é mais difícil, mas o que ele está dizendo é justamente isso, né? Que de repente alguém que nunca teve nenhum tipo de berço, é isso que ele quer dizer, tem todos os traços de alguém que já passou por ali, e outro em compensação que é extremamente bem sucedido não sabe se comportar completamente fora da água. Aquele que é grosso, né? Mal educado com a pessoa e recebeu toda a educação para ser uma pessoa educada. Enquanto Exatamente. Que nós vemos crianças, né? Sim. Que estão por aí, que tem todo um jeito, né? Todo delicado. Toda a delicadeza de que em alguém em outra vida já teve todo esse tipo de informação. Educação. Né? Educação. Nossa, de novo, hein? Tá ficando bom no tempo, hein? Batendo recorde. Vamos fazer oração? Bom, deixa eu só terminar de preencher. Quer falar do caderno, né? Avisar de novo. Vamos, a gente vai chegar agora ao momento da vibração e da oração, como a gente coloca na nossa página. Então, nós lemos todos os comentários, todos os pedidos. Então, eu queria comentar apenas assim, tem nome de 4 pessoas aí que estão no Amaral Carvalho, um amigo nosso de Pederneiras, mais outras 3 que não conhecemos, mas rogamos a todos que estão no Amaral Carvalho por misericórdia, certo? Não só a esses que estão aí, que são casos. E pedir também que as pessoas que pedem muita intercessão por espíritos que desencarnaram, comecem a ter um pouco mais de conhecimento e a certeza de que a vida continua para o desespero melhorar. Não é que não vai ser feita a oração, mas se ela encarar como que a vida continua, esse desespero todo que é passado, tenho certeza que começa a melhorar. Sim. Nessa hora da vibração, né? As mães que perderam os seus filhos, somos solidários à sua dor, somos espíritas, mas não somos imunizadores, então entender que realmente a vida continua. Mas isso mesmo que foi pedido. Mais 2 recados de novo, né? Agora diminuiu, o pessoal já está saindo da página. Obrigada. Mas o que é bacana é que já tem bastante gente que está acompanhando a gente em quase todos os estudos e eles mesmos já estão se explicando. Não é sessão mediúnica, gente. Não é sessão mediúnica. Não é sessão mediúnica. Mais uma coisa que assim, eu respondo outra vez, nós não temos o trabalho de carta consoladora. Eu sempre respondo, acabo indicando até alguns lugares que a gente conhece. Não é uma vontade. Não é. Deixar claro, nós não temos o trabalho na casa. Eu procuro responder, mas nós também não temos o trabalho de falar sobre a pessoa. Fale sobre mim. Quer dizer, nosso trabalho não é esse. Não é a curiosidade, nosso trabalho é a vibração para que as pessoas consigam olhar os seus problemas com o olhar divino de Deus, que é todo bondade e que veio e não perguntar por que comigo, mas para que está servindo isso para mim. Vamos lá? Vamos então serenando os nossos pensamentos, ouvindo a batida do nosso coração, imaginando a figura meiga do Mestre Jesus aqui no meio de nós,
na casa de quem está nos assistindo, ao nosso lado, impondo as mãos sobre as nossas cabeças e distribuindo bênçãos de mãos cheias sobre cada um de nós. Obrigada, querido Mestre Jesus, médico das almas, pelo seu apoio incondicional, pelo seu amor, Senhor Jesus, que circunda a todos, e pela sua luz, que reveste as nossas almas neste momento. Alivia, Senhor, o coração dos que estão em sofrimento. Alivia, Senhor, aqueles que estão doentes, os internados no Amaral Carvalho e em todos os demais hospitais, que eles possam receber a visita dos Espíritos Consoladores, que lá irão levar o lenitivo, Senhor, para aliviar as suas dores, aliviando as suas mazelas, e que eles possam, Senhor Jesus, aproveitar este momento de sofrimento e de dor para a reflexão necessária a respeito de suas vidas, para o seu reencontro com Deus, com o seu interior, equilibrando, Senhor, o seu corpo físico e espiritual. Lembrando-nos sempre, Senhor Jesus, diz que estás ao nosso lado em todos os momentos, em todas as circunstâncias, e que disseste um dia para que cada um de nós pudéssemos orar um pelos outros, e que tudo aquilo que pedíssemos, Senhor, poderia nos ser fornecido de acordo com a nossa fé, de acordo com o nosso merecimento. E assim, Senhor Jesus, estamos certos de que todos neste momento estão sendo aliviados, e que a cura depende de cada um de nós. A cura depende da nossa fé, do desenvolvimento em nosso interior, Senhor Jesus, do conhecimento espiritual e da aceitação da dor através da resignação que nos conduz, Senhor Jesus, a acreditar que neste momento estamos passando por um problema que é instantâneo e momentâneo, e que em comparação com a nossa vida espiritual é tão passageira, e que precisamos aproveitar de cada momento, Senhor, para sentir a Tua presença ao nosso lado. E assim, Senhor Jesus, também rogamos pelos lares, pelos aflitos, pelos desesperados, por aqueles que estão desconsolados. Graças os damos, Jesus, e rogamos que a nossa Mãe Maria possa estender o seu véu azul sobre cada um de nós, resgatando as almas sofredoras, resgatando o Senhor Jesus a cada um de nós também, para que possamos nos aproximar cada vez mais da perfeição e, consequentemente, de Deus nosso Pai, que é o amor, que é a criação e que é a justiça. E assim, Pai, agradecidos que estamos, pedimos permissão para encerrarmos os nossos estudos de hoje, desejando paz a todas as pessoas de boa vontade. Graças a Deus, que assim seja.